Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o João e a Samantha me convidou para fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Eu sou psicólogo, estudo psicanálise e tenho discutido um pouco dessas questões que estão acontecendo agora. Eu tenho feito uma série de lives durante esse período de quarentena que vocês podem encontrar no meu Instagram, que é @joãopiaget, ou no meu Facebook. Me adicionem lá para que a gente possa manter essa interação. Eu escolhi falar um pouquinho sobre a ideia de histeria. Histeria é quando a gente começa a ter uma série de comportamentos ou sintomas que são muito maiores do que aquelas causas que eles poderiam normalmente fazer. Além disso, a histeria tem uma questão, o sintoma histérico, ele tem uma questão contagiosa. Ele é um tipo de comportamento que quando a gente vê alguém tendo, a gente tem a tentação ou a ideia ou a tendência de fazer igual. É como, por exemplo, a gente tinha algumas pegadinhas em programa de TV alguns tempos atrás, que alguém parava na rua e começava a olhar para cima para o nada. E aí se aglomerava ao redor um monte de outras pessoas ao redor, tentando identificar o que, que alguém estava olhando, né? O que, que acontece? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente tenta entender o outro e os sentimentos persecutórios que a gente tem, principalmente aqueles referentes ao medo, se alicerçam quando a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente passa a ter aquele tipo de situação. Tem uma amiga que gosta de contar uma história bem legal. Ela está saindo tarde da noite de uma loja de compras e ela vê quando sai na porta um monte de pessoas correndo junto delas e ela se assusta e acha que aquilo era um assalto, algum tipo de arrastão, porque justamente ela estava com aquele medo já dentro de si e ela adota esse comportamento de sair correndo junto com aquelas pessoas. Isso é um comportamento histérico. Depois de um tempo, ela entra com eles dentro do que ela achou que fosse uma outra loja que eles estavam se escondendo e ela descobriu que estava junto com um grupo de CrossFit. Então, o que, que acontece? Ela faz uma imitação de um comportamento a partir de um sentimento persecutório. Por que estou contando isso? Porque em tempos de coronavírus a gente tem uma série de sentimentos persecutórios aí que estão em conta, haja vista que a gente tem dificuldade de entrar em contato com a realidade. Então pensa bem no psiquismo, né? Ou a gente vive mais tendendo para a realidade ou tendendo mais para a fantasia. Num caso como esse, a gente tende muito a fantasiar porque a gente não tem muita possibilidade de ação sobre isso. O que seria uma saída saudável é se conectar com a realidade. Mas essa crise, ela traz uma questão maior que está fomentando comportamentos histéricos, que é a falta e a possibilidade de ter confiança na informação que a gente tem. Então a gente tem um presidente dizendo uma coisa, um ministro da saúde dizendo uma coisa, uma organização do Ministério da Saúde falando outra, a OMS dizendo outra, ou a gente escuta experiências de um país dizendo outra, a gente escuta o vídeo que recebe pelo WhatsApp, a gente tem um médico dizendo uma coisa, outro médico dizendo outra. Então a gente não consegue sair do plano da fantasia e ir para um plano de realidade para conseguir encarar e superar essa crise. E isso traz na gente uma série de sentimentos persecutórios que nos trazem comportamentos histéricos, como, por exemplo, a questão do papel higiênico nos supermercados. Isso é um super comportamento histérico. Ele não é vinculado a uma realidade, a uma ideia. Nós não vamos nos proteger mais do vírus por comprar papel higiênico, mas alguém começou a comprar e a estocar e todas as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa. Isso é diferente, por exemplo, do álcool gel. O álcool gel tem uma relação de causa e efeito. A gente se protege mais se usa esse produto, mas ninguém está mais protegido pelo uso do papel higiênico. A gente compra porque está todo mundo comprando e isso faz um comportamento histérico que se alimenta por sentimentos persecutórios. Então eu queria dizer para vocês que a gente está sofrendo de angústia, está sofrendo de várias fantasias de perseguição e que o acesso à informação pode ser um desses elementos que fomentam essas questões histéricas. Nos tratos dos pacientes com a gente, a chamada realidade, os cuidados reais, as informações confiáveis são muito importantes para que a gente acesse a realidade. E também me dirijo aos terapeutas, aos colegas psicólogos, que cuidem para manter a sua saúde mental, não entrando dentro dessa sintomática histérica e tentando de alguma maneira trabalhar com menos angústia e ansiedade. Espero ter ajudado vocês, um abraço no coração e que a gente consiga passar por tudo isso juntos. Um abraço e espero que vocês me sigam nas minhas redes. Um abraço.